tirar, tá? Aí a gente começa aí as nossas conversas sobre a disciplina. Gente, vou dar 10 minutinhos aqui, tá? 8h10 a gente começa.
Gente, será que não me ouviram? Vocês estão me ouvindo? Agora melhorou, tava chiando bastante. Tá, deixa eu... Gente, tá todo mundo me ouvindo? Melhorou o áudio? Melhorou o áudio, galera? Eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Eu tô com problema no fone aqui. Tô tentando resolver aqui, mas não tô conseguindo. Mas não tem problema. Gente, seguinte. Primeiro de tudo, eu vou pedir para todo mundo ligar as câmeras, tá? Pode assistir aula deitado, pode assistir aula no trabalho, pode assistir aula no metrô, pode fazer o que vocês quiserem, não tem problema, tá bom? Eu entendo tudo isso. Pode assistir a aula de onde vocês quiserem, como vocês quiserem, comendo, deitado, do jeito que vocês quiserem. Mas eu vou pedir nesse semestre para que vocês liguem as câmeras, tá? Para que a gente possa estar mais perto, de uma certa forma. Porque senão provavelmente o nosso semestre inteiro vai ser assim, né? E a gente tem que arrumar formas de nos aproximarmos, né? Senão a aula vai acabar ficando mais fria do que foi, né, no semestre passado. Então, eu vou pedir para que vocês liguem as câmeras de vocês para que a gente possa começar a aula.
esperado. O meu aparece aqui, ó, que o vídeo foi desabilitado pelo administrador. Boa, que saudade, minha carinha de sono de vocês de manhã. Olha a carinha de sono. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia, bom dia. De pijama, Dalila. Oi, amigão. Stephanie tá acabada. Ai, gente, eu arranquei o dente, tá tudo inchado aqui, ó, nem reparem. Ah, você arrancou o siso? Ah, os dois, professor, tá tenso aqui. Meu irmão arrancou nessa quarentena também e teve hemorragia. Cuidado. Eu não. Vamos lá, galera. Tem um monte de gente ainda com a câmera desligada. Vamos, galera. Tem 6 alunos ainda aí com a câmera desligada. Não vou participar, não? Galera, vou esperar aí que vocês abram as câmeras, né? Para a gente participar, ter um contato um pouco mais próximo aqui. Senão, o semestre vai ficar ainda mais distante, né? Então, não tem jeito. Acho que vocês, principalmente quem trabalha já na área, estão percebendo aí que não tem jeito, né? A gente chegou no patamar, mais de 100 mil pessoas morreram, né? No Brasil, 1.000 pessoas morrem quase todos os dias, né? Então, faz um tempo já, né? Então, imagina a catástrofe de você perder 1.000 pessoas por dia só de Covid, só das que foram testadas, né? Fora o nível de subnotificação no Brasil, né? Que tem aí, né, uma estimativa entre 3 a 4 vezes, né, o número de subnotificação no Brasil. Ou seja, né, esse número de mortes e de casos pode ser, né, entre 3 a 4 vezes maior do que realmente está. Então, é uma situação lastimável, né? Mas a gente tem que encontrar meios de continuar, né? Eu acho que cada um de vocês, na família de vocês, no trabalho de vocês, nas relações de vocês, estão aí encontrando formas de continuar a vida de vocês, e a faculdade também tinha que fazer o mesmo, né? Então, fico muito feliz de estar voltando, tá? Tava realmente com muita saudade de vocês, né? Esperava ter mais aulas com vocês de manhã, né? Infelizmente eu só tenho aula de hoje, mas eu vou dar o meu máximo para que a gente aproveite da melhor forma esse tempo possível, tá? Então, obrigado aí por estar todo mundo novamente, né? Muitos aí conversaram comigo durante as férias, né? Bom saber aí que tem uma galera aí ainda que continua firme, né? Apesar de todos os apesares que a gente sabe que está acontecendo. Então, é isso, galera. Eu quero que vocês contem um pouquinho, tá? Bem resumidamente, antes da gente começar a disciplina, como que está sendo para vocês, né? Eu falo para vocês, eu não sou de São Paulo, né? Eu fiquei 4 meses fora de São Paulo durante a pandemia. Lá eu voltei para lá por causa da minha mãe, né? Ela já é idosa.
ela pega a condução e no interior é uma coisa até engraçado, né? Porque todos vocês reclamam de transporte público em São Paulo, né? Eu adoro transporte público em São Paulo, porque é muito rápido, né? No interior, você tem que entrar no site do ônibus, você tem que ver que horas que ele vai passar, se ele é um a cada 50 minutos, e só tem um que cruza a cidade. Então, é uma coisa mais complicada. Então, quando eu venho para cá, que eu consigo cruzar a cidade de metrô, por exemplo, para mim é magnífico. Mas também sempre pegar metrô uma, duas vezes, três vezes é uma coisa. Né? Às 7 horas da manhã, é outra coisa. Mas enfim, então fiquei lá em Bauru, fiquei entrando pela cidade, fiquei em casa, e ela estava na casa da minha mãe, agora ela está aqui quebrando todas as minhas coisas, daqui a pouco ela vai começar a me aí também, eu vou botar uma fechada. De certa forma, é legal ter ficado em casa, comentário que eu tenho que fazer tempo que eu não tinha, né? E não teve férias, né? Acho que ninguém teve férias. Mas eu quero que vocês falem aí um pouquinho como está sendo toda a experiência de vocês, tá? Dessa quarentena, o que vocês estão com dificuldade, né? O que está melhorando na vida de vocês, no trabalho de vocês, na faculdade, tá? E se alguém tiver alguma solicitação, tiver algum pedido aí para a gente, alguma ideia de como a gente pode tentar adaptar a disciplina, já que a gente já teve no final do semestre passado, o que vocês acham que a gente pode fazer para melhorar a nossa disciplina, tá bom? Então, pode abrir o microfone aí vamos conversar um pouquinho aqui, eu já deixei destinado essa parte da aula para a gente conversar. Para mim tá normal, não parei de trabalhar nem um dia, tirando a faculdade. Que bom. É seu filho, Carol? É meu filho, Alessandro. Ai, que lindo. Não, não era para ele acordar agora, não sei o que aconteceu. Ele quer assistir a aula, né? Você trabalha na área ou não? Você trabalha na enfermagem já ou não? Eu trabalho como atendente e o meu serviço não parou. Entendi. Que bom, né? Tem um lado bom também. Salário, solta. E mais, gente? Te desenho, eu já volto. E mais, gente? Oi, professor. Eu também, não parou nenhum momento o trabalho lá. Eu trabalhando no convênio médico. Foi tudo normal. Foi tudo normal também. Na área da saúde, né, não tem jeito, né? Na área da saúde, realmente, pouquíssimas coisas pararam. Algumas áreas conseguiram deixar o pessoal de home, mas a maioria, né, teve que trabalhar normal. Teve que trabalhar. E no semestre passado, para vocês, como que foram, assim, alguns até acabaram mudando horário, até saíram de emprego, entraram em outro emprego. Como que vocês conseguiram lidar no semestre passado com isso, né? E se tiver alguma sugestão do que a gente pode fazer nesse semestre. Tudo tranquilo? Posso tocar a bota na disciplina, então? A gente já conhece, né? Já tô acostumado já. Tá bom, então, gente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês tiveram ciências celulares e moleculares comigo. Vocês tiveram alguma outra matéria falando sobre fungos, falando sobre bactérias, algo nesse sentido ou ainda não? Não. Não? Não. Só tenho o terceiro semestre, que virou quarto semestre agora. Ou não? Não, a gente é o terceiro agora. Só tem o segundo que virou terceiro. O terceiro que virou quarto não está mais comigo, né? Mas tem a galera do primeiro, não tem? Tô vendo aí alguns do primeiro semestre também, né? Tem uma galerinha do primeiro também. Mas eu acho que o primeiro não teve, né? Semestre passado eu estava já com vocês. Mas, enfim, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? A minha tela, que eu quero mostrar um pouquinho, tá? Um pouquinho detalhado,
como que vai ser a nossa disciplina aqui, tá bom? Então, gente, antes da gente começar, eu sou bem sincero com vocês, tá? Eu tento ser o mais sincero possível com vocês. Quando a gente vai falar de matérias de fisiologia, de anatomia, de fisiologia molecular, né, ou biologia molecular, e matérias, claro, isso eu estou falando da parte básica, né? Depois vocês vão ter a parte mais aplicada, né? Saúde coletiva, práticas aplicadas à enfermagem, dentre outras. Essas matérias, gente, elas são realmente mais importantes ao curso de vocês, né? Isso não quer dizer que outras matérias não sejam, né? Mas as matérias de fisiologia e anatomia, né, e fisiologia aplicada, né, que são as que vocês vão ter mais para frente no curso, elas são mais importantes de fato, né? Isso não tenho que dizer, né? Elas são mais importantes. Agora, não quer dizer que as outras sejam menos importantes, tá? Essa matéria, ela não é uma das matérias mais importantes do curso de vocês, né? Então, ninguém está aqui fazendo biologia, né? Ninguém está aqui fazendo zoologia para a gente estudar protozoário. Né? Então, por que a gente vai estudar isso? Né? E o que eu vou tentar passar para vocês? O conhecimento desses outros conhecimentos para que vocês apliquem, ou pelo menos tenham uma noção de utilizar na prática de vocês. Então, vocês estão me ouvindo? Agora tô. Então. É que fica chiando. Vou tentar novamente. Vocês me falam se vocês estão ouvindo ou não. Peraí. Agora vocês estão me ouvindo? Falem, só para eu saber se eu estou ouvindo vocês, por favor. Estamos ouvindo bem melhor agora. Tá. Ai, que coisa linda! Que coisa linda! Eu sou apaixonado por gato. Então, galera, o que eu estava falando é o seguinte. Não sei se vocês pegaram, tá? Todo mundo tem gato. Olha que lindo. Gato preto também. Olha lindo. Então, não sei se vocês chegaram a ouvir quando eu estava falando, mas vocês têm disciplinas no curso de vocês que são mais importantes e disciplinas que são menos importantes. Né? Isso é óbvio. Né? Disciplinas que são mais aplicadas à prática de vocês, ao dia a dia de vocês, né? Que são as disciplinas de fisiologia, anatomia aplicada, né? Básica e aplicada, né? E as disciplinas voltadas mesmo para a prática da enfermagem. Né? Então, essas disciplinas que vocês vão ver no quarto semestre para frente, elas são mais aplicadas à enfermagem. Até o quarto semestre, vocês vão ter as disciplinas mais básicas, né? Que vão fazer a base para que vocês consigam aplicar depois. Dentro dessas disciplinas da área das ciências básicas, né? Tem as disciplinas que eu, o professor Julio, o professor Diego, o professor Vitor, né? Que nós ministramos aí as disciplinas das ciências básicas, né?
E é claro, gente, que as disciplinas que nós tivemos no semestre passado, elas são disciplinas densas, né? Elas são disciplinas que a gente precisa se esforçar, que a gente precisa estudar muito, né? Porque são disciplinas difíceis, né? E ainda faltou muita coisa para a gente ver. A gente viu aquilo que foi possível dentro do tempo e das limitações que nós tivemos, né? Então, hoje está difícil. Hoje está complicado, galera. Agora voltou. Bom, estão me ouvindo agora? Tem como configurar aqui. Eu tô. Tá uma luta aqui, gente. Eu instalei aqui um softwarezinho aqui, desconfigurou toda a parte de som do meu notebook. Então, tô uma briga aqui. Até semana que vem eu arrumo isso. Tá? Mas, enfim, gente, a disciplina de microbiologia, ela não é uma disciplina tão complicada, né, tão densa, quanto são as disciplinas de fisiologia. Né? É uma disciplina, claro, muito complicada, muito densa para quem é da área da biologia, da zoologia, né? Mas para prática, para enfermagem, a disciplina, eu não quero ficar passando para vocês conceitos de zoologia. Eu quero que vocês entendam, né, a microbiologia e possam aplicar na área de vocês, tá? É isso que eu quero de vocês, tá? Por que a gente tem que fazer uma esterilização de materiais? Por que nós temos que usar álcool gel? Ou álcool normal? Por que não? Eu não sei se isso estava no dia a dia de vocês, tá? Mas agora ficou muito em pauta o álcool 70, né? Álcool 70, álcool 70, álcool 70. Mas por que o álcool 70? Por que não o álcool 50 e por que não o álcool 100? Qual que é a diferença disso? Por que a gente tem que usar para esterilizar, né, as mãos, o rosto, os braços, os materiais, álcool 70? Né? Quem trabalha mais na enfermagem, mas mais em hospital, percebe uma coisa que é muito clara também. Alguém já tentou limpar sangue com álcool? Álcool não limpa sangue. Álcool não limpa sangue. É água que vai limpar o sangue. No máximo, detergente. Né? Qual que é a diferença do detergente para o álcool? Vou fazer uma analogia para vocês. Stephanie está tomando o café da manhã dela. A Stephanie está tomando o cafezinho da manhã dela. Aí, ela está comendo, né? Tem o pratinho dela ali. O prato dela vai ficar sujo, né? Ela vai colocar lá na pia, depois da aula ela vai limpar o prato. Ela consegue só jogar água no prato que vai estar limpo? Não. Sim ou não? Aquele requeijão encrostado assim, ó, só com água vai sair? Por quê? Ai, não sei. Ué, porque tá sujo. Mas o que é sujeira? É gordura. Então, Então você tá suja, porque você tá comendo pão. Entende? sim. Então a gente vai ver justamente essas questões que a gente tem na prática, mas a gente não para pensar. Né? O que é sujeira? Existe sujeira? Então, o que acontece? Né? A gente vai entender bactérias, né? A gente vai entender fungos, a gente vai entender protozoários, né? E por que a gente tem que fazer uma limpeza da microbiologia? Né?
Para vocês terem ideia, eu já falei isso um pouquinho para vocês, né? Mas para vocês terem ideia, alguns cientistas, alguns teóricos dizem que nós temos mais bactérias no nosso corpo do que neurônios. Né? Então, será que bactéria é sempre ruim? Né? Quais são os tipos de bactérias que não são ruins? Né? Alguém me fala um tipo de bactéria que não é ruim? Aquele do Yakult. Perfeito, perfeito. Lactobacillus, né? Lactobacillus casei shirota, né? Eu estava, inclusive, agora tomando o meu iogurte aqui, né? Como que é feito o processo do iogurte? Um outro ponto, né? Um outro ponto. Quem aqui não gosta de tomar um vinho, uma cerveja, né? Um corote, um uísque? Quem não gosta? Né? Eu. Opa! Como que Michel Betão. Como que é feito, né? A fermentação, né? Fermentação é principalmente feita pelos fungos, né? Como que isso acontece? Né? O que acontece? Né? Então a gente vai entender tudo isso, né? Então eu vou tentar, gente, ao máximo colocar a disciplina para vocês no dia a dia de vocês, tá? Então essa disciplina eu já prometo para vocês, ela não é tão difícil, tá? Ela não vai deixar vocês de cabelo em pé como foram as do semestre passado. Quando for para ter disciplina assim, eu vou avisar vocês, tá? A disciplina desse semestre é mais tranquila, graças a Deus. Acho que todo mundo agradece em relação a isso, tá? Mas o que eu vou pedir para vocês é o quê? É a nossa conversa, tá? É uma matéria que a gente tem que conversar sobre o dia a dia, porque ela é aplicável ao dia a dia de vocês, tá? As outras também são, mas essa eu quero colocá-la na prática do dia a dia de vocês, né? Muita gente tem filho, né? Muita gente trabalha com o hospital, trabalha com outras pessoas. A gente está vivendo uma pandemia, né? Não tem época melhor para estudar microbiologia, né? No meio de uma pandemia global. Não tem época melhor para estudar microbiologia, né? Então, vocês lembram, por exemplo, um caso no início da pandemia, em que a Organização Mundial de Saúde falou que não era para as pessoas usarem máscara, porque a máscara não prevenia? E aí depois mudou? Não, usa máscara. Né? Vocês sabem o que aconteceu? Não? Ninguém tem nem ideia? Ah, professor, não. É uma coisa, é um ponto, tá? Intrigante. Por quê? Porque assim, claro, estou falando só a ponta do iceberg, tá? Tem mais coisa por trás. Estou falando só a ponta para ser mais didático aqui para vocês. Quando surgiu o Covid, o que é o Covid? O que é a Covid? É a doença causada pelo vírus do novo coronavírus, que chama-se SARS-CoV-2, né? Que é o vírus que causa a síndrome respiratória aguda, né? Por isso SARS, né? Da família coronavírus, né? Que teve vários. Né? Essa que nós estamos vivendo é a terceira epidemia de coronavírus, tá? Essa que nós estamos vivendo é a terceira epidemia de coronavírus. Em 2004, teve uma chamada SARS, Síndrome Aguda Respiratória. Em 2006, se eu não me engano, 2008, teve a MERS, que também foi causada por um outro tipo de coronavírus. Né? E agora a gente tem uma outra pandemia, agora na verdade é uma pandemia, as outras foram epidemias, né? Agora nós temos uma pandemia, por quê? Porque é global, que é causada por um outro coronavírus. Qual que é a tendência? Que daqui a 10, 15 anos nós tenhamos outra. Esse vírus vai mudar. A gente pode ter certeza disso, que ele vai mudar e que ele vai aumentar o número o seu grau de infecção. Né? Eu vou passar um documentário para vocês em uma das próximas aulas, chamado Superbactérias. Vocês vão entender o quanto que os antibióticos podem ser ruins. Quantas doenças os antibióticos podem estar causando. Por quê? Porque você tem uma bactéria, você tem milhões de bactérias. Aí você cria um antibiótico para uma bactéria que evoluiu.
essa bactéria, ela vai ficar resistente àquele antibiótico. Então, ela vai se mutar também. E aí você cria um outro antibiótico para matar essa nova bactéria. Aí essa bactéria vai evoluir novamente. Então, hoje nós temos bactérias, populações de bactérias que são totalmente resistentes a todos os antibióticos que nós temos no mercado. Que fazem, por exemplo, que alteram, por exemplo, vírus e bactérias, tá, gente? Depois a gente vai especificar vírus e bactérias, mas entendam como vírus e bactérias. Por exemplo, o que nós temos? Nós temos um caso hoje muito grave chamado de microcefalia. Né? A gente tem um caso muito grave chamado de microcefalia. A gente tem um vírus maravilhoso no contexto genético, né, mas péssimo no contexto humano, chamado Zika vírus. Né? Zika vírus, no contexto genético, é um vírus mesmo. Né? Um vírus raiz mesmo, mutável, né? um bodybuilder dos vírus. Né? Então, o que isso acontece? É processo de evolução. Né? Bactérias, então, têm várias populações, né? Que estão cada vez mais fortes porque nós estamos criando antibióticos, né? Cada antibiótico que você cria, você está fazendo um embalo, você está fazendo um desequilíbrio no ecossistema, né? Então, nós temos o nosso ecossistema e nós temos o microsistema, né? Que são os sistemas de protozoários, fungos, bactérias, e é isso que a gente vai entender, tá bom? Então, gente, eu vou primeiro mostrar para vocês, tá, o livro, tá? Eu não quero que vocês só abram lá o aba de vocês, tá? Peguem o livro. Eu quero só dar uma pincelada aqui sobre algumas coisas que a gente vai ver, tá? E eu quero mostrar isso para vocês, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Todo mundo vendo minha tela? Sim, professor. Você está no aba, tá? Essa aqui é uma pipeta Gilson, isso aqui é uma pipeta de respeito, tá, gente? Isso aqui é uma pipeta raiz, tá? Para vocês terem ideia, uma pipetinha dessa aqui custa uns R$2.000 cada, tá? É uma pipeta de alto grau de precisão, né? Pipeta de uma marca muito boa. Então a gente tem aqui, né, por exemplo, uma outra coisa que a gente vai estudar nessa disciplina, né, a luva, né? Por que a gente tem que usar luva em ambiente laboratorial? Né? Tem chinês que usa luva na rua, né? Porque lá eles têm uma questão de higienização muito maior do que a nossa. Né? O jaleco. Por que o jaleco em ambiente laboratorial tem que ser, né, de manga comprida? Jaleco de manga curta é para pipoqueiro, para açougueiro, né? Mas em ambiente de saúde, né, seja na clínica ou seja na área da pesquisa, jaleco tem que ser de manga comprida. Né? Então, a gente vai ver essas coisas na disciplina. O que eu quero mostrar aqui para vocês é essa parte bem bacana aqui, ó. Antes de entrar no sumário, eu vou trazer para vocês aqui as palavras do autor, porque eu acho muito bacana, tá? Então, olha que bacana, tá? Como qualquer livro da Anguera, né, são 4 unidades. Na unidade 1, abordaremos os principais grupos de micro-organismos. Então, aqui sim, essa primeira parte, tá? Essas primeiras 4 aulas que nós teremos, elas têm um enfoque maior, tá? Na parte biológica, né, da microbiologia. Então, a gente vai falar muito sobre vírus, bactérias e protozoários, tá? Protozoários, por causa disso, a gente chama essa área de protozoologia, tá? Então, a gente vai abordar muito isso na unidade 1, conceitos básicos, né, características gerais, né? E também a gente vai aprofundar a questão da virologia. E aqui vai ser uma parte bem bacana, tá? Então, vocês lembram no semestre passado que a gente teve uma aula para falar de vírus, né? E uma aula para falar de vírus não é nada. Mas alguns de vocês tiveram uma palestra com o professor Simabuco no semestre passado, né? Que é um professor da Unicamp, que falou sobre o coronavírus, né? E ali a gente vê a virologia aplicada. Então, aqui a gente vai
em algumas aulas, né, no início da nossa disciplina aqui, aprofundar um pouco sobre vírus. Tá? Então, eu quero que vocês saiam dessa disciplina, né, sabendo um pouquinho melhor sobre vírus. Na unidade 2 da disciplina, a gente vai abordar os agentes microbiológicos. Né? Aqui, sim, falando um pouquinho mais sobre fungos e bactérias. Né? Então, características gerais das micobactérias, gêneros, fungos e principais vírus de interesse médico. Tá? Entenda médico aqui como patologias, tá? Como ciências médicas, né? Onde vocês da enfermagem estão inclusos. Tá? Então, vamos entender os principais vírus, né, e as microbactérias que causam as patologias ou que agravam as patologias. Né? Acho que todo mundo conhece uma condição chamada, né, de infecção hospitalar. Né? O que é infecção hospitalar? A gente vai abordar a unidade 2 aqui. E aí, né, no segundo bimestre, na unidade 3, abordaremos os mecanismos de ação antimicrobianos, tá? E aqui que eu vou falar para vocês sobre aquela questão, né, das superbactérias. A gente vai falar um pouquinho sobre a evolução dos vírus, etc. Então, a gente vai falar sobre os agentes antimicrobianos, né, históricos, conceitos, características, técnicas e testes. Então, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre bactéria na unidade 3. E na unidade 4, aí aqui é totalmente, tá? Aqui é totalmente voltado, aplicado, tá? Para a enfermagem, tá? Para o ambiente hospitalar. Então aqui a gente vai abordar na unidade 4, a gente vai fechar a disciplina, né? Falando sobre micro-organismo e meio ambiente. Né? Então tudo o que a gente faz no hospital hoje, né? Numa clínica, no laboratório de pesquisa, né? Então tudo que a gente faz, eu quero que a gente saia dessa disciplina entendendo o porquê nós fazemos, tá? Então, influências do meio ambiente, controle do meio ambiente, né, transmissão, né, de patologias, né, infecto-contagiosas, né, e tratamento de doenças imunodepressíveis. Né? Por que tem vírus que são mais agressivos do que outros? É claro que tem diferentes tipos de vírus, né, mas uma grande parte, né, desses vírus e das bactérias são o quê? Ou eles são muito fortes, que o nosso sistema imunológico não consegue combater, né? Ou eles enganam o sistema imunológico. E aí o sistema imunológico não consegue reconhecer, né, aquele determinado vírus. Como, por exemplo, acontece com a AIDS, né, com o vírus HIV. Engana o sistema, né, imunológico, e aí o sistema imunológico não consegue se defender, né, ou defender o corpo humano daquele vírus. Então a gente vai entender, né, essas questões e a questão, né, das doenças infecto-contagiosas, né, as doenças que passam, por exemplo, pelo ar, como é o caso do coronavírus. O que acontece? Né? Por que esse passa pelo ar e o vírus da dengue não? Qual que é a diferença deles? Então a gente vai entender e a aplicabilidade disso nas unidades 3 e 4. Tá? Então vocês percebem, galera, que a gente começa no contexto mais biológico da coisa, né? A primeira prova vai ter um contexto mais biológico mesmo, e a segunda é totalmente aplicada, tá? É totalmente aplicada ao dia a dia de vocês, tá? Então, principalmente a segunda parte da nossa disciplina, o segundo bimestre, eu vou precisar muito, né, da participação de vocês, né? Então, vai ter trabalho para apresentar, né? Eu quero a reflexão de vocês em sala de aula, né? Para que a gente consiga, na verdade, para que vocês consigam, né, aplicar isso aqui no dia a dia de vocês, tá? E aplicar isso aqui nas outras disciplinas também. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês o sumário, né, que é bem bacana. Então, ó, o sumário, para vocês verem que na unidade 1, né, a partir da aula que vem, a gente vai entrar em conceitos, né, básicos, né, e gerais da protologia, da protozoologia, né, falando um pouquinho sobre protozoários, falando um pouquinho sobre fungos, né, e especialmente sobre vírus. É isso aqui, né, que a gente vai aplicar um pouco mais. Isso aqui que a gente vai aprofundar um pouco mais. Vírus e protozoologia, a gente vai aplicar, é claro, né, mas a gente vai abordar não num contexto mais profundo, mas sim num contexto só mais aplicado ao dia a dia de vocês, tá? Agora, a virologia a gente vai mais profundo.
Na unidade 2, agentes microbiológicos, né? Então a gente vai falamos sobre vírus, terminou de falar sobre vírus, e a gente vai falar sobre bactérias, né? A gente vai falar aqui, na verdade, sobre vírus e bactérias, né? E aí tem uma característica aqui, como a gente está falando de microbiologia, né? Uma das bactérias infecciosas, digamos assim, né? São as micobactérias, né? Que são as bactérias, por exemplo, que causam, né, doença que nós conhecemos como micose, né? Então, a gente vai entender um pouquinho também sobre essa bactéria, essa família, sobre o gênero de bactérias, de fungos, né? E também falar aqui, né, aplicar um pouquinho, né, essa parte de virologia, né, que está aprofundada, a gente vai começar a aplicar um pouquinho nas ciências médicas. Tá? Aí aqui vai ter a prova, né? A primeira prova de vocês. Depois da prova de vocês, a gente vai para a parte mais aplicada da nossa disciplina aqui. Tá? Então, a gente vai falar agora sobre o mecanismo de ação dos antimicrobianos. Né? Então, vacinas... Por que a vacina demora? A gente vai falar um pouquinho. Né? A Coronavac aí, né? Por que não saiu ainda? Por que demora? Né? Então, o que a gente precisa fazer? Quais técnicas a gente tem laboratoriais de análise? Né? Quais testes a gente tem para entender, né, uma patologia IgG, IgA? Né? O que é o PCR, que todo mundo fala? Né? O teste rápido, que é o IgG, o teste demorado, que é o PCR. Né? Então, a gente vai entender, né, um pouquinho sobre esses conceitos e a gente vai trabalhar também com agentes antimicrobianos, né? Como eu falei para vocês, vacinas... Puta, me fugiu o nome agora, gente. Eu tinha falado para vocês agora. Me fugiu o nome, deu branco. Falei para vocês sobre as superbactérias. Bom, me fugiu o nome, enfim, depois eu lembro. E a gente termina, né, a nossa disciplina de microbiologia falando sobre o micro-organismo, né, no meio ambiente. Como que a gente previne, como que a gente controla, né, quais cuidados a gente tem que ter. Né? Então, eu não quero que vocês saiam daqui levando paninho para pegar no puxador do ônibus ou do metrô. Não é isso. Né? A gente vai entender que o nosso corpo ele é forte o suficiente, né, para que essas coisas não aconteçam. Mas a gente vai entender, né, a questão de um micro ambiente, né, de uma mini floresta, por exemplo, uma mini cidade de bactérias e de fungos que tem, por exemplo, naquele puxador do ônibus. Né? A gente vai entender isso. Né? É infeccioso? O nosso corpo é forte. Né? Normalmente aquilo não vai ser infeccioso. Né? Não tem esse perigo. Mas que tem, né, uma família, uma sociedade de fungos e de vírus, né, e de germes ali, isso com certeza tem. A gente vai entender, né, quais que são as precauções que a gente tem que ter e quais que não são as precauções que a gente tem que ter, né? Porque a gente está num ecossistema, num macrosistema e também num microsistema. Né? Então a gente vai falar sobre tudo isso, né? Controle, transmissão e tratamento de doenças infecto-contagiosas, né? Principalmente causadas por micro-organismos. Então, galerinha, é isso, tudo bem? Tudo bem, galera? Sim, senhor. Tudo bem. Por que vocês estão desanimados hoje, gente? O que aconteceu? É o frio. É o frio. Gente, que isso? Vocês estão desanimados hoje. Como não? Gente, para finalizar, né, essa parte aqui, sobre pontuação, provas, etc. Na aula que vem eu vou trazer um cronograma melhor para vocês sobre isso, tá? Esse semestre, vocês vão ter na segunda parte, né, uma parte mais aplicada,
né, em relação a trabalhos, apresentação de trabalho, até porque vocês estão crescendo no curso, estão progredindo no curso, então vocês também, o sarrafo vai aumentar em relação a cobrar de vocês coisas acadêmicas, né, como apresentação de trabalho, montar slide, entregar um documento, PDF, essas coisas. Então, eu vou começar a cobrar isso de vocês, tá? Mas, principalmente agora no nosso primeiro bimestre, e no segundo também, mas principalmente no primeiro, o que eu vou cobrar muito de vocês, eu vou dar pontuação por isso, é sobre participação em aula, tá bom? Então, as nossas aulas vão ter chamadas, né? A participação, eu vou dar pontuação para vocês, né? Por participação de vocês na sala de aula, né? Então, reflexões, participação, conversa, dúvidas, câmera ligada, tá? Tudo isso eu vou dar a pontuação de vocês, que vai chegar, né, em metade da pontuação de nota de trabalho de vocês no primeiro bimestre, metade da participação metade da nota vai ser de participação, tá? Então, quanto mais vocês participarem, maior vai ser a pontuação de vocês, tá bom? Ou, na verdade, quanto menos vocês participarem, menor vai ser a pontuação. Então, tudo isso eu vou estar cobrando nesse semestre, tá? Eu quero ter uma aula bem próxima de vocês, porque, gente, ninguém quer acordar cedo para ficar aqui olhando uma aula chata, né? Nem vocês, nem eu, né? Então, é uma perda de tempo muito grande a gente acordar cedo, nem de casa, no frio, né? Para não aprender nada. Então, toda aula tem que ser um compromisso meu com vocês, né? Da gente aprender alguma coisa e aproveitar essas 3 horas que nós temos que ficar todas as manhãs, tá bom? Sim ou não? Sim. Senhor. Então tá bom, gente. Eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Que eu acho muito bacana. É um vídeo bem geral, assim, né? Bem introdutório à microbiologia, né? Mas que é muito bacana. Vocês sabem que, às vezes, eu gosto de passar alguns vídeos, principalmente esses vídeos de resumos. Aí, a partir da próxima aula, a gente vai aprofundar sobre isso, tá? Mas só para vocês verem como é bacana a disciplina de microbiologia, tá? E como não é difícil. É claro que tem coisas que a gente não vê, né? E a gente vai entender isso. Microbiologia é uma disciplina, né, que a gente não vê no dia a dia, a gente não consegue visualizar olho nu, né? Mas é muito bacana, tá? É tranquilo, tá? Não tem nada de difícil, não, tá? Então eu vou passar o vídeo aqui e depois a gente conversa um pouquinho para finalizar a aula. Assistam o vídeo com atenção, tá, gente? Não como eu disse, não tem nada de difícil, mas são sempre palavras, termos. É uma vida, é um sistema que a gente não vê, né? Que nós não vemos no dia a dia. Então prestem atenção, tá? Porque essas coisas vocês têm que aprender, tá? E não é de fácil visualização, apesar do conteúdo não ser difícil, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Tenho que arrumar o som de novo aqui, tá complicado o meu som hoje. Me avisem se não estiverem ouvindo, tá? Quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Estão ouvindo? Fala, Sim. pessoal! Estão ouvindo? Sim, senhor. Tá bom, então. Vou deixar o vídeo aqui, tá? Tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e esta é a aula de introdução à microbiologia. É uma aula muito simples, eu vou falar mais de alguns conceitos, importância, ou seja, uma introdução geral à microbiologia e depois nós estudamos cada um dos grupos pertencentes, né, aos organismos microscópicos. Portanto, te liga, microbiologia é o estudo de micro-organismos. Isso é tranquilo, professor. Já sabia.
Óbvio que tu já sabia. E micro-organismos são todos aqueles que a gente depende de microscópio para enxergar. Entre eles estão as bactérias. Você já estudou, já sabe as características dos reinos, sabe que as bactérias são unicelulares e procariontes. Lembra disso, né? Claro, também tem as cianobactérias, tem as árqueas entre os procariontes, tudo isso nós vamos estudar ainda nesse módulo. Temos os protozoários, que são unicelulares, mas daí já são organismos eucariontes, né? Tem as algas, alguns fungos, porque existem fungos multicelulares que não são um cogumelo. Cogumelo não é micro-organismo, não, mas se tu pegar a levedura, aquele fungo que faz a fermentação do pão, né? Inclusive no YouTube eu tenho uma aula ensinando a fazer pão e puxando, né, a biologia para a receita na verdade não foi nem pão, foi massa de pizza, que é a mesma receita para fazer pão. Então, se tu quiser fazer uma pizza ou um pão bisurado, assiste lá, receita de pizza, Samuel Cunha, tu me encontra lá. Gente, então alguns fungos e os vírus. Lembrando que o vírus não tem reino, mas estão na microbiologia por se tratarem de organismos mas muito pequenos, muito microscópicos. De todos eles, pessoal, os vírus são os menores. Isso tem que saber já de cara, assim, vírus é muito pequeno. Vamos ter também uma aula exclusiva para os vírus. Bom, importância dos micro-organismos. Gente, é demais. Primeiro tinha que pensar assim, não existiria vida se não existissem os micro-organismos. Fala assim, professor, então quer dizer que se todos os micro-organismos se extinguirem, a gente morre? Com toda certeza a gente não sobreviveria, a gente não estaria aqui. A vida na Terra, a grande maioria de tempo de vida na Terra, foi governada apenas por micro-organismos, né? Entre eles, organismos muito semelhantes às bactérias atuais, organismos procariontes, semelhantes às árqueas, né? Isso tudo você vai saber. Bom, então, saúde pública é a primeira importância. A sua importância, mas saúde pública, causar doenças é uma importância, claro. Tu tem que tratar a palavra importância não só como coisa boa. Importância porque tem que saber, tem que ser estudado, tem que ser levado em consideração. Então, saúde pública, são eles, os micro-organismos que causam diversas doenças. Entre elas, muitas doenças são letais, outras nem tanto, tipo um resfriado ou um ebola, né, doenças fortíssimas, ou outras muito famosas, incuráveis, como é o caso da AIDS, que tanto se fala, né, botamos aí desde a década de 80, lá, vem falando demais dessa doença, que foi quando ela se disseminou, né? Então, saúde pública, e não só causando doenças, mas também prevenindo outras doenças. Vocês vão ver que para você fazer um antibiótico, você utiliza outros micro-organismos. Então, por isso da saúde pública, algo muito amplo, né? Indústria de alimentos, queijo, a gente usa micro-organismos. Para fazer o pão e a massa de pizza, micro-organismos. A cerveja, o vinho. Gente, a gente utiliza diversos. Quando a gente começou a entender o funcionamento do micro-organismo, de alguns deles, e começamos a utilizar esses micro-organismos para fabricar determinados alimentos, a gente cresceu como civilização nesse ponto, porque, por exemplo, o vinho é uma bebida fermentada, você utiliza micro-organismos que fazem fermentação, liberam o álcool, lembra lá da aulinha de fermentação, bem mais para o início do ano lá que a gente viu? Então, micro-organismos. Importância na ecologia imensa também, como eu falei para vocês, se não fossem micro-organismos, nós estaríamos aqui também. Eles atuam, por exemplo, na reciclagem da matéria. Imagina o professor, eu estou aqui dando aula, imagina, eu estou sozinho aqui, no super estúdio do professor Samuel, estou dando aula aqui, morro. Aí eu caio no chão aqui. Bom, obviamente, dentro de alguns meses, né, alguns dias, alguns meses, né, depende muito da temperatura, eu vou praticamente ficar só em osso aqui. O que aconteceu? Micro-organismos fizeram a minha decomposição. Agora imagina que não existe um micro-organismo, foram extintos, pelo menos esterilizado aqui na minha região super, no meu estúdio aqui, né? Então o professor Samuel ia estar aqui morto no chão, imagina ainda se estivesse ao vivo com uma bateria infinita na internet e estivesse aparecendo aqui no chão. Vocês iam passar alguns meses, alguns anos, de repente vocês estavam aí 50 anos no futuro, vocês ainda iam ligar o computador, esse aqui foi o professor Samuel que me deu aula, e eu tô aqui no chão ainda, ó. Novinho, sim, nem cheiro a podre eu ia ter, porque não teria micro-organismos aqui fazendo a decomposição do meu corpo. É óbvio que outros micro-organismos iam produzir gases e tudo mais, que claro, um cheirinho ruim ia ter aqui, mas a decomposição em si, a reciclagem da matéria não ia acontecer, porque esses micro-organismos que fazem a reciclagem, que fazem a decomposição, não iriam existir.
não existiria micro-organismo, mas óbvio que eles não são importantes só para a decomposição. Existem micro-organismos que fazem relações com outros organismos, né? Até coloquei relações, mas essas relações poderiam estar junto com a ecologia. Por exemplo, a microbiota do nosso corpo. A gente está repleto de bactérias na nossa pele, no nosso intestino, nos ruminantes. Os ruminantes, quando a ruminação é feita também por micro-organismos que estão associados beneficamente com esses animais, uns recebendo proteção, os micro-organismos ficam ali abrigadinhos, ficam protegidos, e ao mesmo tempo eles ajudam na digestão para esses outros animais e tal. Então é uma relação boa entre eles. Na nossa pele, pessoal, existem bilhões de bactérias que elas não fazem mal para nós. Muito pelo contrário, se a gente tirar elas, pode ser que venham bactérias patogênicas e estas sim façam mal para a nossa pele, nosso intestino, fabricação ali de vitaminas, associação, gente. Onde tu olhar tem micro-organismos. Tem. Onde tu imaginar tem micro-organismos, né? Salva algumas exceções, eles são importantes para muitas. Então eu coloquei algumas: saúde pública, indústria de alimento, importância ecológica, entre elas relação com outros seres vivos. Eles estão em tudo e são fundamentais para a vida aqui na Terra. Agora, para não ficar muito longo esse bate-papo, né? Nem considero essa uma aula, muito tranquilo. Eu vou falar de alguns conceitos para vocês, e esses conceitos são importantes para o nosso estudo da microbiologia. Então eu vou falar, claro, na nossa apostila nós temos muitos outros conceitos. Se tu procurar na internet, eu até deixei na apostila uma referência de alguns sites que mostram outros conceitos. Então é sempre importante você se atualizar. Pô, tá, isso aqui é um resumo. Você pode pegar e aumentar, puxar outros conceitos, sempre deixando espaço para um novo conceito. Usar as tuas palavras, para você ter como se fosse um dicionário. E aí no momento que está estudando, lá, poxa, eu não lembro o que é contaminação. O que é contaminação? Você vai lá e olha, até que esse conteúdo fique tranquilo para vocês e tudo se torne familiar. Então vamos falar primeiro agente etiológico, também chamado de patógeno. O agente etiológico é aquele que causa a doença. Então muitas pessoas falam, o mosquito é o animal que mais mata no mundo. Muito errado, gente. O mosquito não mata ninguém. Então quer dizer que se um mosquito me picar, eu vou morrer, professor? Falam que mosquito mata. Não, gente, olha, lá em Pelotas, eu morava lá em Pelotas, hoje eu moro em Curitiba, lá tinha uma cidade muito plana, né, muito quente, no verão tinha muito mosquito. Já fui picado demais por um mosquito, mas muito. Chegava cheio de pintinha, nunca morri. Então, mosquito mata? Claro que não. O mosquito tem um papel importantíssimo, que ele é o vetor. Eu vou falar logo em seguida sobre... mais detalhado o que é um vetor. Mas o que mata não é o mosquito, é o agente etiológico, é o patógeno que esse mosquito transmite. Então isso é uma informação muito importante para que você guarde. Então quem causa a doença não é o mosquito, ele é o vetor nesse caso, e o agente etiológico, esse sim vai causar a doença. Lembrando que ele pode vir como patógeno, simplesmente assim. 2, hospedeiro, aquele que hospeda um outro micro-organismo. Tá? Então, se eu estou hospedando um outro micro-organismo, eu sou o hospedeiro. E aí existem dois tipos básicos de hospedeiro. Aquele que é o hospedeiro definitivo e o intermediário. Qual é a diferença, professor? O hospedeiro definitivo, e esse termo é muito utilizado em parasitologia, portanto, essa aula, inclusive, vai servir para o nosso estudo de parasitologia. O hospedeiro definitivo é aquele que tem dentro do seu corpo o agente etiológico, ou o patógeno, ou outro animal que está na fase reprodutiva. Então, ele está reproduzindo dentro de mim. Portanto, eu sou o hospedeiro definitivo. Agora, existem outros hospedeiros que abrigam, por exemplo, pega um parasita aí, que ele está dentro do corpo se desenvolvendo, mas não está se reproduzindo. E, portanto, é o hospedeiro intermediário. Lembra lá da esquistossomose, aquela famosa doença chamada de barriga d'água, que tem um caramujo de Bionfalaria como hospedeiro intermediário e nós somos o definitivo. Esse caramujo está abrigando o verme na fase larval. Falaremos também disso nas aulas de parasitologia. Contaminação. Aquilo está contaminado. Quando está contaminado, significa que tem a presença do patógeno naquela pessoa, naquele outro animal, naquele local, numa roupa, no chão, na água. Ou seja, algo está contaminado, e não é só a pessoa, não é só o ambiente, quando tem a presença do patógeno ali. Então, isso é a contaminação. Patogenicidade é a capacidade de causar doença. Veja, você pode falar, a patogenicidade desse micro-organismo é altíssima. Ou seja, a capacidade que ele tem de causar doença é muito grande. Outros, a patogenicidade dele é baixa. Ou seja, a capacidade que ele tem de produzir a doença é pequena. Então, tranquilo.
Isso é um termo muito interessante e muito utilizado também, que é a sinantropia. Um animal, pensa assim, barata. Barata é altamente sinantrópica. Por quê? Porque a barata, ela está altamente, ela se adaptou muito às construções, às moradias a moradia construída pelo homem. Obviamente, não são todas as baratas, são algumas muito poucas, que é o caso da periplaneta americana. Tem a periplaneta e elas também, mas sobretudo a americana, é tipo de barata que tem no nosso esgoto, que tem 99% das casas. Tá, mas na minha casa não tem barata. Tem, é que elas estão no esgoto, estão fora da tua casa ali, mas estão por baixo. De noite ela chega lá, a gente pode ter uma aula exclusivamente de barata, que, sabe, você que eu trabalhei 2 anos diretamente criando baratas, muita gente acha nojento, eu até gostava, baratas limpinhas, né? Então, assim, falar em sinantropia, existe grau de sinantropia. Quanto mais sinantrópico é um animal, maior é a capacidade dele de se adaptar às moradias. Por exemplo, os pombos. Pombo é altamente sinantrópico. Olha como ele se adaptou nos centros urbanos. Tem muito pombo, eles se tornaram pragas. Então, eles têm uma alta sinantropia. Beleza? Agora eu vou apagar e a gente vai seguir com os conceitos. Fica ligado. Então vamos continuar aqui com 6. Parasitismo. Parasitismo é uma relação ecológica no qual o parasita ganha e obrigatoriamente o hospedeiro perde. Então é uma relação ecológica. A gente vai estudar isso em ecologia, por exemplo, um piolho. Nós estamos perdendo com o piolho, ele está sugando o nosso sangue e o piolho está ganhando. Qualquer tipo de relação dentro de um parasitismo, o parasita ganha, o hospedeiro perde. Letalidade é o número de mortos em uma população. No caso da microbiologia, estas mortes, obviamente, ocorrem devido a uma doença. 8. Período de incubação. Gente, o período de incubação é o tempo que demora, desde o contágio, desde a penetração do patógeno no corpo da pessoa, até ocorrer os primeiros sintomas. Pode ser de um dia para o outro, pode ser de uma semana, um mês ou até anos, depende muito, ok? Então, o período de incubação é esse tempo entre o contágio e o primeiro sintoma. Prevalência. Mano, velho, a prevalência é o total de casos de uma doença numa população. Só que não é o total de casos hoje, é o total de casos antigos e casos novos. Então, a prevalência é quanto dessa doença ocorreu nessa população. E agora vamos falar de alguns conceitos que caem direto aí nos vestibulares. Primeiro, epidemia. Epidemia é o aumento repentino e súbito, um grande aumento de uma doença em uma população. Pensa assim, Curitiba, de repente deu uma epidemia de piolho em Curitiba. Do nada, tinha piolho, mas de repente muitos piolhos atacaram a população aqui em Curitiba. Então deu uma epidemia de piolho. Agora, a pandemia é quando ocorrem epidemias alastradas por vários estados, vários países, muitas vezes. Então, a pandemia nada mais é do que uma epidemia amplamente distribuída. Então, essa relação é importante. E a endemia, esse aqui é bizu, gente. Quando se fala de algo endêmico, pode ser de uma espécie, mas como nós estamos falando de microbiologia, vamos falar de uma doença endêmica. Endemia, quando uma doença é endêmica, quer dizer que ela é comum numa região. Pode ser num estado, numa cidade ou até mesmo num país. Aqui no Brasil, vamos ter um exemplo muito básico. A malária. A malária é uma doença muito grave que tem aqui no Brasil. Mas não tem aqui no sul do Brasil, não tem no centro. Onde a gente tem malária no Brasil? Floresta, lá na região amazônica. Então, é uma doença endêmica na Amazônia. Tem lá, é restrita a essa região e muito comum lá. Mas vamos pensar assim, na África, também a malária é endêmica em diversos países lá na África, tanto é que é uma das doenças parasitárias, na verdade é a doença parasitária que mais mata no mundo. Eu tive o privilégio de estudar malária e os vetores, os mosquitos, eu já vou falar do vetor, os mosquitos do gênero Anopheles que transmitem essa malária. E a gente utilizou programas de computador para prever a distribuição desses mosquitos daqui a 50, 100 anos. Como é que eles vão estar distribuídos? E será que daqui a 50, 100 anos, com as mudanças climáticas, a malária sairá da Amazônia e será também endêmica em outros estados aqui do Brasil? Chegamos a uns resultados bastante interessantes. Ok, então endemia é isso. Depois tem profilaxia. Mano, velho, profilaxia é muito amplo. Falar, prevenir. Prevenir é tu evitar a doença, né? Tu pensar em coisas antes de pegar a doença. Isso é prevenção. Mas a profilaxia inclui prevenir,
controlar, quando ela já está disseminada, ou até tentar a erradicação de uma doença. Então, profilaxia falou, qual é a profilaxia para determinada doença? A gente tem que pensar em todas as medidas que visam eliminar, prevenir ou até mesmo erradicar determinada doença, né? Controlar. Vetor. Aqui sim, o vetor, normalmente, o vetor é um artrópode. Pensa num inseto, um mosquito. O mosquito é um artrópode. Aí tu pega esse mosquito e percebe que ele, no caso do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele tira a doença de um animal e transmite para outro animal. Ou seja, ele foi um vetor. Ele tirou daqui e levou para cá. Então, o vetor é isso. Quando ele transmite, ele faz com que a doença circule entre diferentes animais. Aí o vetor pode ser biológico, quando o patógeno se multiplica dentro do vetor, ou o vetor pode ser mecânico, quando ele carrega, mas o patógeno não se multiplica dentro dele. Então, ele simplesmente é mecânico. Ele pega daqui, ele vai falar, não tem importância para o ciclo do patógeno. Zoonose. Gente, zoonose é uma doença que é comum tanto a nós quanto a outros animais. A gente fala, ela é comum ao ser humano e aos animais. Não, nós somos animais, então a zoonose tem que falar assim, é comum ao ser humano e a outros animais. 16, pessoal, virulência. Virulência é a capacidade que um patógeno tem de ser infectante, de causar a infecção. Quanto maior a virulência de um micro-organismo, maior é a gravidade da doença, da infecção que ele causa. Então tem a ver com o grau de infecção e, consequentemente, do grau de problema que é ter esse patógeno dentro de si. O reservatório, veja, ele abriga o patógeno. Então, imagina um animal que é reservatório. Fala, não, ele é reservatório. Significa que ele está abrigando um patógeno, só que ele não fica doente. Porém, muito embora ele não fique doente, ele está eliminando, está disseminando, está transmitindo o patógeno. E, por fim, 18 é o soro e a vacina, que é muito comum nos vestibulares. Pessoal, soro e vacina, ambos são utilizados na medicina, mas a aplicação é completamente diferente. O soro não é para prevenir, o soro é para remediar. Por exemplo, já tem uma toxina dentro do teu corpo, mete soro. Agora, se você quer se prevenir, vacina. Porque a vacina, ela é uma imunização ativa. Como assim, professor? Você toma uma vacina, você está colocando dentro do teu corpo patógeno inativado ou muito fraco, incapaz dele causar doença. Mas o teu corpo interpreta que ele está causando a doença e ele vai produzir, o teu corpo vai produzir anticorpos, células de memória contra esse patógeno e depois, muito embora tu nem tenha ficado doente, porque é um patógeno que está enfraquecido, você recebe, você continua armazenando dentro do seu corpo células de memória. Portanto, se você ficar em contato novamente com o patógeno 10 anos depois, obviamente cada vacina tem um tempo de duração, mas vamos botar 10 anos depois, esse patógeno entra e tu tem células de memória. Essas células falam, eu lembro, e aí ela vai combater esse agente infeccioso, esse patógeno muito rapidamente. Agora o soro, tu foi mordido por uma cobra, muito comum. O soro vai lá, neutraliza o veneno, e depois é eliminado. Se tu for picado pela mesma cobra, mordido no caso, tu vai ter que novamente tomar o soro, porque ele vai ser eliminado, ele não fica guardado. Beleza? Então, soro e vacina, vale a pena a gente dar aquela aprofundada. Quem sabe eu coloco aqui uma aulinha bisurada sobre todas as diferenças entre soro e vacina. Gurizada, e assim, é uma aula muito simples, alguns conceitos muito importantes. E lembre-se, na apostila, ele tem todo descrito ali com muitos outros conceitos, mas aqui é aquela introdução. Agora você já dá afiado para a gente começar a estudar os vírus, as viroses, depois vamos estudar bactérias, doenças causadas por bactérias, vamos para o protozoário, depois entramos em vírus e vamos embora. Gurizada, um prazer imenso estar aqui gravando mais essa videoaula para vocês. Fica aqui o meu grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Galera, todo mundo aí? Sim. Sim. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Muito bom. Acharam muita coisa? Bastante coisa. Não entendi. Bastante coisa. O que mais? Eu achei bem interessante. Professor, qual que é o nome dele para eu pesquisar no YouTube? Mandaram um link no grupo lá. Eu fechei aqui agora.
Eu fechei aqui Samuel agora. Cunha. Eu vou mandar o link do vídeo para vocês também, tá bom? Samuel Cunha, verdade. Obrigado. Então foi bem bacana, né? Ele é bem didático, assim, né? Eu gosto bastante. E o que eu queria mostrar para vocês, gente, com esse vídeo, tá? O que eu queria trazer para vocês é que vocês viram que os termos, o significado não é difícil, né? É fácil, é simples, né? Entendeu o que é uma endemia, uma epidemia, uma pandemia? Não é difícil, né? Entender o que é uma zoonose, o que é soro, o que é vacina, o que é virologia, o que é parasita, o que é hospedeiro, não é difícil. Mas como essas coisas não são, né, comuns ao nosso dia a dia, como essas coisas não são comuns ao nosso dia a dia, a gente tem que prestar atenção. Tá? A gente tem que tomar cuidado, né, em não fazer confusões. A gente tem que conhecer esses nomes, tá? Entender esses conceitos, porque não é difícil, mas os nomes não são comuns. Vocês perceberam isso? Sim. Então, gente, é isso, tá? É isso. Eu vou pedir para que todo mundo ligue a câmera só para a gente fazer um print aqui da nossa aula de hoje, tá? E aí a gente finaliza a aula, pode ser? Vou pedir para que todo mundo aí ligue a câmera para a gente dar um print, tá? Vamos, gente! Tchelle não deu um sorriso hoje, faz 2 horas de aula já. Eu acordei 5h30 da manhã. Olha, eu não tinha visto vocês aí. A Tchelle também, ligou agora. Professor, acho que o senhor tem aquele remedinho da risada. O quê? Você toma ele todinho, o remedinho da alegria. Eu isso aqui, ó. Ah, o meu também é esse, mas eu não fico rindo assim tanto, não. Gente, dá um oi aí pra câmera. Vamos tirar um print, então, vai. Você vai mandar o print depois? Cadê, Gabriel? Gente, desculpa qualquer coisa. Obrigado aí pela presença aqui com vocês, tá? Mais tranquila, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a nossa gravação, tá?